Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Thiago Benedetti, do Aprenda Mais. E nesse vídeo, que não é bem um vídeo, não é bem uma aula, mas enfim, eu queria aproveitar aqui só para, sei lá, fazer talvez um desabafo, né, reclamar da vida, para falar sobre anotações. Tem uma coisa que tira um pouco o meu sono, que é perceber aqui pelo YouTube, né, e também por outras redes sociais, a presença de pessoas, né, de professores, às vezes também, que falam sobre métodos de estudo, que falam sobre como você tem que estudar e tudo mais, né? Hoje isso tá bem popular, na verdade, né? Existem muitas pessoas hoje que estão se apropriando de metodologias de estudo e falando para você, né? Para você que quer passar no Enem, para você que quer passar no vestibular, para você que quer estudar e passar em concurso, enfim, pessoas por aí estão dando para vocês diretrizes, orientações, dicas, macetes, passo a passo, fórmulas para você estudar. E eu tenho visto muita gente falando sobre anotações e falando que você não precisa fazer anotações, ou que você não deveria, ou que você deveria abandonar as anotações e que o único jeito de estudar e passar não sei o que é fazendo questões e é morrer de fazer questões e fazer o banco de questões e por aí vai. Então, peraí. Né? Eu pensei, cara, tá meio errado esse negócio, então eu preciso falar sobre isso. Tá? É uma coisa que me incomoda, não porque eu defendo que você tem que fazer anotações, mas porque sendo biólogo, né, tendo mestrado na área de ensino de ciências, trabalhando, né, com aprendizagem, com neurociência e aprendizagem, ensinando as pessoas sobre isso, enfim, fazendo o trabalho que eu faço na Aprenda Mais, eu entendo de algumas coisas, fora, né, que eu sou professor há pelo menos 10 anos aí em sala de aula, e eu tenho também um pouco da experiência de 10 anos, né, de sala de aula com um cursinho pré-vestibular e ensino médio. Então, o que eu queria te falar aqui nesse vídeo é principalmente para você que andou caindo nesse golpe do basta fazer exercícios que você vai passar, que não é bem assim. Ou então, se você caiu no golpe do largue as suas anotações, pare de fazer anotações. Então, qual é o ponto-chave aqui? Quando a gente fala de estudar e aprender, né, você tem que guardar e tem que entender que... Aliás, deixa eu abrir um quadro, vou fazer umas anotações sobre fazer anotações aqui, peraí. Ó, vou compartilhar aqui meu quadro, já deixei até um negócio aqui pronto para você. Seguinte, quando a gente fala de estudar e aprender, vamos pensar aqui o seguinte. Pensando em Enem, vestibular, concurso, seja lá o que for, tá? No geral, o que as pessoas fazem, tá? Em algum momento, em alguma etapa, às vezes mais, às vezes menos. No geral, todo mundo deveria, em algum momento, ter uma aula. Né? O que é uma aula? Uma aula é um momento que você facilita um processo de aprendizagem. E aí, de repente, né, vamos pegar aqui como exemplo, você teve uma aula sobre, sei lá, eu sempre falo a mesma coisa, né? Eu vou falar a mesma coisa, meiose. Então, não sei por que eu sempre falo de meiose. Então, digamos que você teve ali uma aula sobre meiose. Qual é a consequência disso? A consequência de uma aula de meiose é que você tem que estudar esse conteúdo. Né? Você não vai passar no Enem assistindo aula, você vai passar no Enem estudando. Então você vai estudar meiose. E aí, né, se você já caiu no golpe do basta fazer exercício, você vai ouvir falar que basta fazer exercício. Então, depois que eu vou estudar, eu faço, né, na hora de estudar, resolvo questões. E não está errado, tá certo, você tem sim que fazer questões de meiose. E é isso. Né? Para muita gente parou aqui. Aí algumas pessoas, claro, vão falar também, né, que a consequência de estudar e fazer questões é que você tem que fazer revisão. E aí, adivinha só, você vai fazer revisão de meiose. Vai fazer revisão de meiose fazendo questões, certo? Então, você usa questões como uma ferramenta. E aí a gente já vê uma quebra aqui que é o seguinte. Quando eu falo das questões como uma ferramenta que facilita o meu estudo, que prioriza a minha aprendizagem, que estimula a minha aprendizagem. Tá? Pensa que uma questão de meiose, para você que estudou meiose, ela é uma ferramenta que ajuda você a testar alguma coisa que você acabou de aprender, para validar aquilo que você acabou de estudar, ajuda você a rememorar, faz, né, um trabalho cognitivo de mais alto nível. Então, no fim das contas, quando você tem aula e estuda, né, não é que você tem que fazer questões, você tem que usar questões. Olha a diferença. Você tem que usar questões como uma ferramenta que facilita e favorece a sua aprendizagem. Então, as questões aqui que você vai fazer,
ela na verdade é uma ferramenta. E talvez seja a ferramenta mais afiada de todas, a melhor de todas que você tem que usar. Só que, na hora de uma aula, para você aproveitar a aula, e se você tem professores muito bons, inclusive, né, a grande coisa de uma aula é você conseguir prestar atenção naquela aula e usar aquela aula como, né, um momento para construir entendimento e compreensão de um conteúdo. E parte disso, muitas vezes, exige ou é melhor aproveitado quando você consegue fazer ali anotações. Então, olha aqui as anotações aparecendo. Elas vão, muitas vezes, validar a sua aula, certo? Imagina que você passou um tempão viajando pelo planeta, fazendo um mochilão. Se você não tirar nenhuma foto de nada, se você não registrar nada, não parece que foi meio sem graça, né? Qual é a graça de você conhecer e viajar a lugares incríveis se você não leva nenhum registro disso? Seja uma foto, um souvenir, um presente, alguma coisa. Claro que você vai guardar tudo na memória, no coração e blá blá blá, mas né, é legal você ter um registro. Então pensa que as anotações, elas são as fotografias dessa viagem que foi a sua aula. Ela é interessante por quê? Porque a anotação ela vai servir para organizar aquilo que você viu na aula. Às vezes para organizar uma linha de raciocínio. Imagina que você teve aula com um professor fodão que já tem 20 anos de experiência. Aquela aula que ele proferiu em 1 hora não foi apenas um conteúdo de 1 hora. Foi um conteúdo que tem uma bagagem de 20 anos de experiência. Cara, isso é valioso. É importante você anotar e fazer registros disso. Então, uma coisa que você tem que entender aqui, ó, é que uma anotação ela é um registro. Não estou dizendo que você tem que fazer um resumo, que você tem que fazer um resumo bonito com lettering, que você vai ficar meia hora pintando uma obra de arte que é o título para depois fazer. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que pegar um papel velho e fazer umas anotações aí de qualquer coisa para registrar aqueles 20 anos de bagagem, para registrar aquela linha de raciocínio. É isso que eu estou falando. E aí quando você vai estudar, né, talvez usando uma ferramenta chamada livro, né, ou PDF, sei lá, desse teu estudo que envolve leitura, às vezes envolve leitura, né, o que é importante você fazer? Você grifar e tal, fazer outras coisas, fazer estudo rabiscado, usar Savory, usar técnicas, estratégias, tarará. E essa leitura é melhor aproveitada quando você faz o quê? Quando você faz anotações. Inclusive, essas anotações não precisam ser do zero, podem ser uma continuação disso aqui que você fez na aula. E o que a anotação vai fazer? Ela vai organizar seu pensamento. Ela vai ajudar você a criar uma linha de pensamento mais lógico e melhor. Aguarda isso. O pensamento ele é caótico. A escrita é organizadora. Então, quando você escreve e faz anotações, você tem o quê? Você tem uma capacidade de registrar esse trajeto todo, esse percurso que você fez. Você pode registrar sacadas, percepções, esquemas e criar conexões. Você vai fazer ali um registro, então, de alguma coisa, né? Você vai sintetizar alguma coisa. Depois de uma aula, de 1 hora, e de passar meia hora, 1 hora estudando um livro, essa tua anotação, além de tudo, ela vai servir aqui como um produto de síntese. Uma boa anotação curtinha, simples, rápida e objetiva, ela vai conseguir sintetizar numa folhinha de papel, numa ficha, num post-it, sei lá no que, ela vai conseguir sintetizar ali esse teu tempo todo investido. Então, repara, se você investiu tempo e dinheiro numa aula, investiu tempo e dinheiro num material de estudo e não registrou nada, pô, você está perdendo tempo e dinheiro, certo? Então, essa síntese é muito importante. E aí que vem uma outra coisa aqui. Nesse teu estudo, talvez a leitura seja mais rápida ou bem superficial, talvez as anotações sejam rápidas e superficiais, porque você quer logo fazer as tais das questões, certo? Não tem problema nenhum, você tem sim que fazer questões, você precisa fazer questões, você só vai passar no Enem se você for um bom resolvedor de questões, fazendo muitas questões de Enem. Beleza. Só que o que acontece? As questões, elas vão trazer para você uma série de insights, né? Elas vão fazer você pensar sobre muita coisa, elas vão expor lacunas de aprendizagem, vão mostrar coisas que você não sabe, elas vão expor muita coisa e vai fazer com que você aprenda muita coisa. E aí, olha que pobreza, né? Você de repente borbulhou de ideias no teu cérebro, sacou e percebeu um monte de coisa e de repente você não anota nada, né? Você deixa isso tudo escapar, você confia na sua memória e pensa que não, mas depois eu vou lembrar. Não vai. Aí você precisa fazer o quê?
aquela coisa mais importante que você pegou, você tem que pegar ali, ó, e agregar valor nas anotações que você fez, ou da aula ou da leitura. Então, resolver questões potencializa e melhora o nível de anotações que você tem. Traz aqui talvez o quê? As lacunas de aprendizagem que aquela aula e aquela leitura não te deram, né? Não preencheram. Então, resolvendo questões, você sobe demais o teu nível. É assim que você passa em vestibular, é assim que você se dá bem no Enem, é assim que você passa num concurso. Mas na medida do possível, você precisa transferir para o papel alguns registros e algumas anotações de algumas percepções que você teve nessas questões, certo? Porque a questão, né, resolver exercício vai fazer o quê? Vai fazer você pensar num outro nível e vai expor coisas que a aula e a leitura não mostraram. Isso precisa ficar registrado, certo? E aí, a gente falou de revisão. Qual é a grande coisa aqui? Se eu tenho uma boa anotação, essa minha anotação, que passou primeiro pela aula, depois por um estudo, e foi validado pelas questões que eu fiz, isso tudo aqui vai se transformar no quê? Num produto, certo? A tua anotação vai ser um produto. E esse produto é um produto seu, da sua aula, da sua leitura, das questões que você fez, daquilo que você entendeu. Esse aqui é um produto, né? É um registro, é uma anotação, é um resumo que você tem extremamente particular, poderoso e personalizado. E você vai usar isso aqui para quê? Para fazer revisões. Então, de vez em quando, você vai fazer o uso das suas anotações para fazer releitura, para fazer rememoração, para fazer mais exercícios que vão perceber mais lacunas e vão fazer você melhorar ainda mais o seu resumo, a sua anotação. Então, se a tua anotação é tipo um resumo, um mapa mental, uma tabela, não sei, para cada vez que você fizer uma revisão, né, uma revisão de final de semana, uma revisão avaliativa, uma revisão de retomada, uma revisão não sei do que, para cada revisão que você fizer com exercícios, você vai continuar aprendendo coisas novas, percebendo lacunas de aprendizagem, e tudo isso você vai enfiar e registrar nesse seu produto que vai ficar cada vez melhor, mais completo, com mais alto nível. Então, para que servem as anotações? Elas vão servir ali como rastro, como uma validação da jornada que você fez. E eles estão, né? E essa anotação vai estar ali para você o tempo todo. Você não pode confiar simplesmente em pegar uma questão e achar que você vai guardar de memória tudo que você aprendeu com ela. Claro que muita coisa sim, né? Porque a questão ela tem impactos diversos na sua cognição. Mas se você não fizer anotações, você perde muita coisa. Então pensa assim, fazer anotações rápidas, claras, simples e objetivas faz com que você consiga manter, guardar e perdurar sacadas, insights, aprendizagens e construções que você fez. Se você não faz anotações, a chance de você perder tudo isso é muito grande. E aí se você disser assim, mas eu não tenho tempo, não dá, meu Deus do céu, eu vejo esses caras fazendo resumo que leva 3 horas para fazer resumo. Isso quem diz é quem não sabe fazer anotação. Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Separei aqui um pedacinho de um material que eu uso numas aulas que eu tenho dentro do meu curso, que falam sobre isso, né? Sobre tipos de anotação. Então, existem anotações que você vai usar quando você não tem tempo, né? Por exemplo, pessoas que não têm tempo podem fazer anotação em forma de mapa mental, desde que você saiba fazer mapa mental. Tem gente que diz assim, mas mapa mental não funciona. Meu irmão, se você diz isso é porque você não sabe fazer, tá? Mapa mental funciona sim, é inquestionável. Basta saber fazer. Se você diz que não funciona, é porque você não sabe fazer um mapa mental que preste, tá? Então, um mapa mental ele costuma ser muito simples, rápido, sintético, funciona, é perfeito. Se você não tem tempo também, você pode fazer o quê? Você pode usar quadro de texto, você pode usar checklist conceitual, você pode usar resumo de tópicos. Esses aqui são tipos de anotações que você pode fazer usando qualquer pedaço de papel, usando um post-it, usando um lápis, usando qualquer coisa, e tudo isso é muito rápido, é muito simples, certo? O problema é, muita gente que é contra as anotações, ou fala que as anotações são perda de tempo, que você não precisa, né, fazer nada disso, é porque essas pessoas elas acham que anotação automaticamente é fazer resuminho, fazer aquele resumo completo, aquele resumo que é quase uma transcrição, tipo um xerox do livro. Isso está errado, por quê? Porque não é assim que se faz resumo. Então, quem fala mal de resumo também não sabe fazer resumo. Esse é o fato, tá? Então, quando a gente fala de fazer anotações, você tem que entender o quê?
Existem anotações específicas para fazer na aula. Existem anotações específicas que você pode fazer depois da aula para fazer na tua leitura. Existem anotações específicas que você pode fazer para agregar valor em relação às questões que você, né, fez em algum momento. Existem anotações que você vai fazer pensando na revisão. Existem anotações que você pode fazer na aula, pensando que ela vai expandir na sua leitura e pensando que ela vai melhorar a partir do momento que você fizer resolução de questões. Então, existem anotações para todos os casos e para todos os tipos, certo? Então, fica para você essa orientação e essa dica para você pensar o seguinte: não existe problema nenhum em fazer anotação. Na verdade, elas te ajudam demais, tanto quanto a resolução de questões. O problema é que tem gente que não sabe, não quer aprender, ou por algum motivo não gosta, e sai por aí dizendo que é inútil, tá? Então, antes de você comprar essa ideia e cair nesse golpe, eu te recomendo, aprenda a fazer boas anotações. E aí fica uma sugestão minha, uma dica, tá? Eu tenho um curso, mas calma que eu não vou te vender, calma, não é isso. Eu tenho um curso que tem 220 aulas, né? O curso se chama Sapiens, ele é um curso de escolarização da aprendizagem, onde eu ensino técnicas e métodos de estudo. É um curso de capacitação para estudantes. E dentro do Sapiens, existe um módulo com 42 aulas que ensina 19 técnicas de anotações. Entre elas estão essas aqui que eu te mostrei, certo? E esse módulo é o módulo gratuito do curso Sapiens. Então, repara, o Aprenda Mais que eu tenho, né, que eu falo aqui, é uma empresa, uma escola de aprendizagem. E dentro dessa escola existe o Sapiens, o NeuroEnem, o Coletânea Enem, existem produtos que eu vendo. E um desses produtos, o melhor de todos, é o Sapiens, que é um curso feito para você aprender a aprender. E dentro dele tem um módulo, acho que é o módulo 6, não tenho certeza agora. E esse módulo, ele pode ser acessado gratuitamente, tá? E lá dentro você tem acesso completo a todas essas 42 aulas que mostram para você teoria, prática e exercício corrigido sobre como fazer cada uma dessas 19 formas de anotações. Beleza? Então, além de tentar te convencer que a anotação funciona, eu quero te dar essa oportunidade, né, de você ir lá fazer o módulo e ver com seus próprios olhos o que é de fato fazer uma anotação que preste, que funcione. Alguma coisa que realmente vai te ajudar. Em algum lugar aqui do vídeo, na descrição de algum ponto, você vai encontrar o acesso. Tá? De novo, é acesso gratuito, não é golpe, eu não vou tentar te vender nada. Tá? Claro que lá dentro você vai poder comprar o curso se você quiser, eu não vou achar ruim. Mas o objetivo aqui é mostrar para você que existem formas de você fazer anotações, formas mais eficientes que às vezes as pessoas ignoram por aí e que por causa disso vendem essa ideia de que as anotações são inúteis. E elas não são, eu garanto para você. Tá? Não esquece, quando você consegue estudar usando as suas mãos e organizando aquilo que você está pensando, aquilo que você está aprendendo, na forma de anotações de várias e diversas formas, você está facilitando o trabalho da aprendizagem do teu cérebro. Você está não só facilitando, você está potencializando. Beleza? Então, essa aula era mais um desabafo, uma bronca minha, para quem já deu esse golpe ou para quem já caiu no golpe. E eu espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer aqui, tá bom? Quando puder, e se puder, deixa aqui um comentário, me diz se você concorda com isso, né, que as anotações são sim um ponto tão importante quanto as questões para você estudar, aprender e passar naquilo que você quer. E me diz ainda também que tipo de anotação você usa, né? Dá uma olhada aqui nessa lista, nessa tabela, uma lista na verdade, né? Dá uma olhada nessa lista e qualquer coisa, vai lá no módulo gratuito, dá uma olhada também e me diz qual desses métodos para você faz mais sentido, qual deles é o mais prático, qual deles é o que você mais utiliza. Beleza? Então, era isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, né, de curtir o vídeo, de compartilhar, de me seguir nas redes sociais e de mostrar isso aqui para mais gente, tá? Porque assim você me ajuda e me ajudando, eu consigo seguir ajudando outros estudantes que precisam de orientação, que querem aprender a estudar do jeito certo. Bom? Meu nome é Thiago Benedetti, aqui do Aprenda Mais. Espero que você tenha aproveitado. A gente se vê numa próxima aula.